para escrever outro país. Nós precisamos de você, de quem agora entendeu que é hora. Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso curso, vamos falar sobre o segundo ponto que toca todo mundo, que é a questão da contabilidade. Preste bastante atenção. Todo o assunto tem que ser levado a sério. Você pode ter sua candidatura impugnada caso você não respeite. Módulo 2, Contabilidade Eleitoral, com base na Resolução 23463 e 23470 do TSE. Para que o candidato possa iniciar sua contabilidade eleitoral, ele vai ter que cumprir alguns pré-requisitos, conforme o artigo 3º. Primeiro, o requerimento do registro de candidatura, como já foi visto que será feito através do CANDEX. Segundo, inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. Terceiro, abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de campanha. E quarto, instalação do SPCE, o Sistema de Prestação de Contas Eleitoral. Então, essas são 4 etapas básicas para que possa começar a existir, para que possa começar os trabalhos de contabilidade eleitoral. O SPCE é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Esse sistema vai estar disponível na página do Tribunal Regional Eleitoral e o candidato vai baixar esse programa, instalar no seu computador. É através dele que vão ser emitidos os recibos eleitorais, é através dele que vai ser feita a prestação de conta, é através dele que vai ser registrado doações estimadas em dinheiro. Enfim, toda a contabilidade eleitoral do candidato será feita através do SPCE. Conta bancária, artigo 7º. 1. A abertura de conta é obrigatória, mesmo que não ocorra arrecadação e ou movimento financeiro. 2. Candidatos a vice-prefeito não são obrigados a abrir conta específica. 3. Abrir contas distintas para recebimento e utilização de recursos. Conta 1, doações para a campanha. Conta 2, fundo partidário. Ou seja, o candidato ele é obrigado a abrir pelo menos uma conta para a campanha, a conta de doação. Mas caso ele venha receber recursos do fundo partidário, ele deverá abrir uma segunda conta específica para recebimento desse recurso e utilização desse recurso. Artigo 6º. Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação financeira ou estimável em dinheiro. Bom, vamos deixar claro do que se trata isso. A arrecadação financeira é o que você consegue arrecadar para a sua campanha, o que você consegue de doação em dinheiro. É o que vai entrar pela sua conta de campanha. E a arrecadação estimável em dinheiro são os bens ou serviços que você consegue para a sua campanha que não são pagos, mas elas têm um valor. Você não está pagando, você não está dando dinheiro por aquele bem, mas aquele bem agrega algum valor para a sua campanha. Então, são esses bens que eles precisam de ser estimáveis em dinheiro. No parágrafo 1º, os candidatos e os partidos políticos deverão imprimir recibos eleitorais diretamente do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, o SPCE. Bom, seja para arrecadação financeira, seja para arrecadação estimável em dinheiro. Atenção! Esqueça aquele velho recibo de gaveta. Todos os recibos, todos os registros serão feitos exclusivamente através do sistema do SPCE, o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Recursos financeiros, dinheiro, sempre por meio de transação bancária na qual o CPF do doador seja identificado. Registro e emissão de recibo eleitoral via SPCE.
Artigo 18, parágrafo 1º. Valores acima de R$ 1.064,10 só por meio de transferência eletrônica. Exemplificando, valores acima de R$ 1.064,10 sempre de transferência da conta do doador direto para a conta de campanha. Isso tudo registrado no SPCE. Recursos estimáveis em dinheiro. Bom, o que é que pode entrar no rol dos recursos estimáveis? Vamos lá. Serviços profissionais, exemplo, honorários de advogado, contador, etc. Então veja lá, você tem um advogado que vai acompanhar a sua campanha, você pode não pagar em dinheiro o serviço daquele advogado, mas aquele serviço existe e ele está beneficiando a sua campanha. Então ele precisa ser registrado como um recurso, um bem estimável em dinheiro. Mesma coisa com bens móveis, exemplo, veículo, som, palanque. Você pode receber um carro de som, você pode receber uma estrutura de palanque, pode não pagar por ela, mas ela está contribuindo, ela pode ser estimável em dinheiro e tem que ser registrada no SPCE. Mesma coisa para bens imóveis, locais para evento, etc. Mesmo que não for pago em dinheiro, mas você está recebendo o bem ou serviço, você precisa registrar como recurso estimável em dinheiro. Das origens dos recursos. Artigo 14º. Somente são admitidos quando provenientes de 1. Recurso próprio do candidato. 2. Doações financeiras ou estimáveis de pessoas físicas. 3. Doações de outros partidos ou candidatos. 4. Comercialização de bens e ou serviços. 5. Fundo partidário. 6. Receitas de aplicação financeira dos recursos. Das fontes vedadas. Artigo 25º. É vedado ao partido político e ao candidato receber direta ou indiretamente doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro de 1. Pessoa jurídica. 2. Origem estrangeira. 3. Pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão pública. Limite de doações. Artigo 21º. As doações de recursos financeiros realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Para exemplificar, está em um desenho, limite de doações, onde nós temos a Receita Federal, podemos tirar 10% do que foi prestado conta pelo doador. Esse valor pode ser transferido ao candidato. Lembrando que sempre por meio de transação bancária, dependendo do valor, só por meio de transferência eletrônica. Limite de doações. Artigo 21º, parágrafo 2º. Doações estimáveis em dinheiro de utilização de bens móveis, imóveis, de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000. Caso de exceder os limites. Artigo 21º, parágrafo 3º. A doação acima dos limites fixados sujeita o candidato a pagar multa de 5 a 10 vezes o valor excedente, podendo ainda responder por abuso de poder econômico. Então, temos uma ilustração para exemplificar o que acontece. Se você receber um valor indevidamente, você poderá pagar até 10 vezes o valor recebido e ainda, além disso, responder a processo por abuso de poder econômico. Nota: mesmo que os valores excedidos sejam devolvidos, o candidato ainda pode responder por abuso de poder econômico. Daí a importância que o candidato tem de tomar conta não só do que gasta, mas do que recebe. É responsabilidade do candidato saber de onde vêm os seus recursos.
Data limite para arrecadação do artigo 27º. Os candidatos, partidos, podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição, ou seja, 2 de outubro. Em relação à arrecadação, vamos ver algumas dúvidas que têm aparecido com uma certa frequência. Primeiro, sobre a venda de um bem móvel, por exemplo, um carro. Você pode se perguntar se pode vender um carro. Imagine que esse carro você declarou imposto de renda, está registrado em seu nome, está tudo certinho, e você agora quer vender o carro para utilizar aquele dinheiro em sua campanha. Veja bem, isso é possível? É. Agora tem que seguir a regra. A regra diz que você só pode doar, você, qualquer pessoa física, só pode doar até 10% do que foi declarado no imposto de renda do ano anterior. Então, se esse valor desse carro está dentro desse 10%, você pode trabalhar com ele. Agora, o que não pode é o valor do seu bem ultrapassar esses 10% e você trabalhar com ele. Não pode. Você só pode entrar com o que corresponde a 10% do que você declarou de imposto de renda no ano anterior. Segundo, é a utilização de bens móveis ou imóveis de terceiros. Veja, você tem um amigo e esse amigo tem um carro que tem um som muito potente e ele resolve que vai lhe ajudar e vai numa praça fazer campanha para você e tal. Veja, não pode fazer isso sem ter um registro. Mesmo que você não pague aquele serviço, você tem que registrar como bem estimável, recurso estimável em dinheiro. Pode ser seu amigo do peito, pode ser grande amigo, amigo de infância, pode ser o que for. Mas não existe favor na arrecadação. Tudo tem que ser registrado. Você pode até não pagar pelo serviço, mas você tem que registrar e o valor do serviço tem que ser estimado. Outro caso é o caso da prestação de serviço. Veja, o candidato diz que tem um irmão, esse irmão é advogado, é o irmão dele, é família, e que vai prestar serviço de advocacia, mas que não faz questão de receber e tal. Veja só, você pode até não pagar pelo serviço, mas você precisa registrar como recurso estimável em dinheiro. Não existe favor, não existe empréstimo, não existe ajuda, não existe. Tudo tem que ser registrado, tudo é arrecadação. Mesmo que você não tenha recebido o dinheiro, mas se você estiver recebendo o bem ou o serviço, você precisa fazer o registro desse recebimento. Vamos iniciar a segunda parte da contabilidade eleitoral, que trata dos gastos de campanha, ainda com base na resolução 23463 e 23470 TSE. Existe na página do TSE, você acessa lá www.tse.jus.br. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele disponibiliza uma planilha de gastos. Nessa planilha, você vai encontrar cada município, cada um dos municípios do Brasil, e nele tem o registro da última eleição, do quanto foi gasto nas campanhas para prefeito e para vereador, e o total que a Justiça estipulou para ser gasto nessa eleição de 2016. Então, através dessa planilha, cada candidato, seja prefeito, seja vereador, já vai saber o limite máximo de gasto que ele poderá ter com a sua campanha. Artigo 5º. Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita os responsáveis a multa equivalente a 100% da quantia que excedeu o valor estabelecido, podendo ainda responder por abuso do poder econômico. Mais uma vez está aí o juiz brabo olhando para o candidato que não cumpriu a lei. Vamos adiante. Artigo 29º. São gastos eleitorais. 1. Material impresso de qualquer natureza. 2. Propaganda e publicidade direta ou indireta. 3. Aluguel de locais para promoção de atos.
4. Transporte e deslocamento de pessoal. 5. Correspondência e despesas postais. 6. Instalação e funcionamento de comitês. 7. Remuneração por prestação de serviços. 8. Montagem e operação de carros de som. 9. Realização de comícios e eventos de promoção. 10. Produção de programas para rádio e TV. 11. Pesquisas ou testes pré-eleitorais. 12. Criação de inclusão de páginas da internet. 13. Multas pela infração da legislação eleitoral. 14. Doação para partidos ou candidatos. 15. Produção de jingles, vinhetas e slogans. Então, ao todo, nós temos 15 gastos previstos pela legislação e está aí tudo com que o candidato pode gastar com o dinheiro que ele arrecadou. Nada fora desses 15 itens citados. Para pagamento de despesas miúdas, o candidato ou partido pode constituir um fundo de caixa. Artigo 34. Máximo de R$ 2.000, sem que ultrapasse 2% do limite de gasto estabelecido para a sua candidatura. Esse limite ele vai conferir naquela planilha fornecida pelo TSE. Artigo 35. Despesas individuais que não ultrapassem o limite de R$ 300. Essas são as condições para a utilização do fundo de caixa. O caso de impresso compartilhado, como é que se paga? No caso de prefeito mais vice-prefeito, o custo registrado na campanha eleitoral do prefeito. Segundo caso, impresso compartilhado de candidato a prefeito e candidato a vereador. O custo pode ser dividido e as partes registradas pelos dois candidatos. Ou um dos dois pode assumir o custo, mas o outro deve registrar o valor que lhe cabe como doação estimável em dinheiro. Recursos estimáveis em dinheiro. Artigo 21º, parágrafo 2º. Utilização de bens móveis e imóveis de propriedade do doador, desde que não ultrapasse o valor estimado de R$ 80.000. Os valores estimados devem corresponder ao valor médio de mercado. Registro de gastos. Artigo 30º, parágrafo 2º. Gastos relacionados à preparação da campanha e à instalação física ou de página de internet de comitês poderão ser realizadas a partir de 20 de julho, contando que se tenha realizado a convenção partidária e os candidatos formalizados possam emitir recibos eleitorais. Os gastos já são previstos, o candidato já sabe com o que pode gastar e já sabe o limite de gasto. Olha, tanto para o gasto quanto para a arrecadação, você já sabe que tem que ter registro de tudo no SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Então, um alerta para você que é candidato e para o seu cantador é que no SPCE você tem os recibos numerados, eles têm uma ordem, tem um número. Então, é preciso que esse registro, seja de arrecadação ou seja de gasto, ele siga a ordem do acontecimento. Ele tem que ter uma ordem cronológica. Isso tem que estar fiel. Quando você for fazer a sua prestação de conta, essa ordem do registro ela vai ser muito importante. Vamos iniciar a terceira parte da contabilidade eleitoral, que trata da prestação de contas, ainda com base na Resolução 23463 e 23470 do TSE. Lembrando que o candidato ele é obrigado a ter um advogado e um profissional de contabilidade para acompanhar as atividades de contabilidade eleitoral da sua campanha. Ele é obrigado, ele é responsável pela arrecadação,
pelo gasto de campanha e ele contará com o apoio profissional do advogado e do profissional de contabilidade. É obrigatório a participação desses dois profissionais. A arrecadação, você vai ter recibos eleitorais emitidos pelo SPCE, mais comprovantes de transferência bancária. Quer dizer, esses dois documentos, os recibos do sistema e os comprovantes do banco, eles vão compor a sua prestação de contas no que diz respeito à arrecadação. No caso dos gastos, você vai ter os recibos eleitorais, também emitidos pelo SPCE, mais as notas fiscais dos serviços contratados. Então, esses dois documentos, notas fiscais, mais recibos eleitorais do SPCE, vão compor a sua prestação de contas no que diz respeito aos gastos eleitorais. Recebimento de recursos. Artigo 43º. Os partidos políticos, coligações e candidatos são obrigados a registrar os recursos recebidos para a campanha no SPCE no prazo máximo de 72 horas após o recebimento. Atenção, é obrigatório o registro de recebimento até 72 horas após o recebimento. A prestação de contas será dividida em 3 partes. Primeira parcial, que vai de 9 a 13 de setembro e é obrigatória para todos os candidatos. Segunda final, até 1º de novembro, obrigatória também para todos os candidatos. E a terceira final, até 19 de novembro, obrigatória apenas para os candidatos que foram para o segundo turno, no caso dos candidatos a prefeito. Lembrando que o candidato que vai para o segundo turno, ele tem que também prestar conta na segunda final. Essa prestação de conta será enviada ao TRE por meio do SPCE e, além disso, será entregue ao cartório eleitoral todo o documento impresso e em meio digital. Isso vai compor a sua prestação de conta. O candidato tem que saber que a prestação de conta, nesses formatos que foi apresentado, ela é obrigatória. Veja bem, passou a convenção, você fez o registro da sua candidatura, a partir daí você tem que prestar conta. Mesmo que no dia seguinte você desista de ser candidato, mesmo que você não movimente recurso financeiro, mesmo que você não faça campanha, quer dizer, você se registrou, está lá como candidato, então pronto. Tem que fazer a prestação de conta, mesmo que ela não apresente movimentação financeira. Mas a prestação de conta é obrigatória. Não existe exceção a esse caso. Inclusive, caso de doença, caso até de falecimento, o partido tem que prestar conta. Quer dizer, o candidato ele não pode ficar com a conta em aberto. O caso de ficar com a conta em aberto ou com a conta reprovada, isso vai caber uma série de penalidades que podem atrapalhar a vida dessa pessoa que se candidatou por mais 4 anos. Então, vamos tomar cuidado, prestar conta conforme pede a lei e não deixar escapar nenhum detalhe que venha prejudicar mais na frente o candidato. Para escrever outro país, nós precisamos de você, de quem agora entendeu que é hora de decidir como vamos viver. Somos mais fortes quando estamos juntos, buscando o melhor para todos nós. O bem acontece, o planeta agradece, só precisamos soltar nossa voz. Cidadania, ecologia, justiça.